Imagine um palco iluminado. O cenário é perfeito, o figurino impecável. As cortinas se abrem e a plateia silencia. Lá está ele, o personagem principal. Seguro, cativante, sorridente. Ele sabe o que dizer, sabe como olhar, sabe o que o público quer. Mas o que ninguém vê é que esse personagem não existe. Nos bastidores, há apenas alguém exausto. Um ser real, nu de filtros, tentando desesperadamente lembrar qual era o seu rosto antes da máscara. Essa é a metáfora silenciosa da vida nas redes sociais. Uma encenação contínua, um palco que nunca fecha, uma performance que se confunde com identidade. Estamos conectados 24 horas por dia e, ainda assim, mais distantes de nós mesmos do que nunca. O que será que acontece quando trocamos a intimidade pela performance? Quando nos tornamos protagonistas de uma vida editada, roteirizada, postada, mas não vivida? É sobre isso que vamos falar hoje. Sobre o lado oculto das redes sociais. Não aquele que fala de algoritmos ou de tempo de tela, mas aquele que toca no invisível, a construção do eu idealizado, a dependência do olhar do outro e a anestesia da alma diante da vida real. E para isso, precisamos abrir a primeira porta, a porta da psicanálise. A psicanálise nos ensina que o ser humano não é apenas o que mostra. Somos feitos também daquilo que escondemos, do que negamos, do que mascaramos, do que recalcamos para caber no mundo. E nas redes sociais, esse mecanismo atinge sua forma mais sofisticada, a persona digital. Uma construção subjetiva, feita de desejos não vividos, dores disfarçadas e carências camufladas de carisma. Mas por que sentimos essa necessidade de mostrar o que não somos? Por que essa busca constante por validação, aplausos, curtidas? A resposta pode estar nas camadas mais profundas da nossa psique. E é por isso que agora precisamos descer alguns andares, entrar na sala escura da mente e perguntar ao inconsciente: quem é você quando ninguém está vendo? Winnicott chamou de falso self essa parte de nós que se molda para sobreviver. É o eu que se adapta, que agrada, que performa, para garantir que não será abandonado. Essa estrutura nasce cedo, ainda na infância, quando entendemos, de forma instintiva, que ser amado pode depender de esconder partes de quem somos. A criança percebe: se eu for calmo, me abraçam. Se eu sorrir, me aprovam. Se eu engolir o choro, permanecem comigo. Assim, aos poucos, o eu verdadeiro vai sendo silenciado e o eu estratégico toma o palco. Não por malícia, mas por medo. Medo de ser rejeitado, medo de ser demais, medo de não ser suficiente. E é esse falso self que encontra nas redes sociais o palco perfeito. No Instagram, no TikTok, no X, o mundo é um grande espelho. E o reflexo que vemos ali pode ser ajustado, filtrado, editado. Mas por que tanta gente precisa desesperadamente mostrar uma vida que não vive? Por que essa obsessão em parecer feliz, bonito, realizado? Porque ali, pela primeira vez, temos controle sobre o olhar do outro. Na vida real, a rejeição é imprevisível. Nas redes, ela é estrategicamente evitável. Você pode apagar o que não agradou, repostar o que viralizou, ocultar o que é feio, exaltar o que é desejável. As redes sociais se tornam então uma extensão digital do falso self, uma identidade cuidadosamente curada para provocar um único efeito: aceitação. Mas há um preço. Quanto mais mostramos uma versão idealizada de nós mesmos, mais distante ficamos de quem realmente somos. E surge o vazio, um incômodo silencioso, difícil de nomear. É a sensação de estar rodeado de gente e mesmo assim não ser visto. É a estranheza de olhar para a própria vida e não se reconhecer nela. Porque a persona digital não é só uma ferramenta, ela pode virar uma prisão. Você não posta mais porque quer, você posta porque precisa. Precisa manter o personagem vivo, precisa ser aquilo que disseram que você era. Precisa garantir que ninguém veja o que você sente de verdade. E nesse processo, o eu real vai desaparecendo. Freud dizia que todo ser humano nasce em estado de desamparo. Somos frágeis, dependentes, completamente expostos. É no olhar do outro, especialmente no olhar materno, que aprendemos a existir. É esse olhar que diz: você é real, você importa, você está aqui. Mas
E se esse olhar faltou? E se ele foi instável, ausente ou frio? A psique registra um buraco, uma lacuna narcisística, uma ausência que dói mais do que qualquer golpe físico. E esse vazio passa a gritar: me veja, me valide, prove que eu sou importante. É esse grito que ecoa nas redes. Cada story pode ser um pedido de amor, cada curtida uma anestesia para a falta, cada comentário um band-aid para a rejeição primária. As redes sociais não criaram essa dor, mas amplificaram seu volume e ofereceram um palco onde podemos fingir por alguns segundos que ela não existe. Mas fingir tem prazo de validade, porque o corpo também sente. A exposição constante, a expectativa da aprovação, o medo do esquecimento digital, tudo isso não afeta só o psicológico. A neurociência nos mostra que as redes não apenas capturam nossa atenção, elas reprogramam nossos cérebros. E é por isso que agora precisamos sair do palco psíquico e entrar nos bastidores biológicos. Vamos entender como o vício digital se instala, como os neurotransmissores se tornam aliados do algoritmo e por que a dopamina virou o novo senhor da nossa liberdade. Imagine um laboratório, ratos, alavancas e pequenos choques elétricos. O experimento é simples. Quando o rato aperta a alavanca, recebe uma dose de dopamina, o neurotransmissor do prazer, da motivação, da recompensa. Logo, o rato aprende. Aperte, receba, repita. Agora troque o rato por um ser humano, a alavanca por um smartphone e a dose de dopamina por uma curtida, um comentário, uma notificação. O mecanismo é o mesmo. As redes sociais não são apenas plataformas, são máquinas de condicionamento cerebral. Cada vez que você posta algo e recebe aprovação, seu cérebro libera dopamina. Você se sente bem, motivado, importante, visto. Mas aqui está o problema. O cérebro não gosta de estabilidade. Ele quer mais, sempre mais. Estudos mostram que o sistema de recompensa do cérebro responde de forma mais intensa à incerteza. Ou seja, quando você não sabe se vai receber uma curtida, se o story vai bombar, se aquele crush vai responder, a dopamina sobe. O que te vicia não é o prazer constante, é a antecipação, é o talvez. Esse é o mesmo princípio usado em cassinos, máquinas caça-níqueis que premiam de forma imprevisível para manter o jogador preso. As redes sociais usam o mesmo algoritmo emocional, recompensas aleatórias, picos de validação, silêncios intermitentes. E assim, o cérebro entra em modo de dependência. Você não verifica o celular porque quer, você verifica porque seu corpo está condicionado a isso. O vício digital também afeta o sistema nervoso autônomo. A cada nova notificação, seu cérebro libera não só dopamina, mas cortisol, o hormônio do estresse. Você vive em um ciclo contínuo de expectativa, agitação e microdescargas de tensão. O resultado? Insônia, ansiedade, dificuldade de foco, irritabilidade, fadiga mental constante. É como se você estivesse em uma guerra invisível, lutando contra o silêncio. Mas o inimigo não é o conteúdo, é a sensação de não existir se não for visto. E quando você tenta se afastar, silenciar as notificações, deletar o app, passar um dia offline, o corpo reage, a mão coça, a mente fantasia, o tédio parece insuportável. Isso não é só hábito, é abstinência neuroquímica, porque seu cérebro se acostumou a depender da dopamina social para regular suas emoções. Sem ela, vem o vazio, a irritação, a confusão interna. E assim, mesmo sabendo que está sendo consumido, você volta, porque sair das redes significa encarar algo ainda mais assustador, o próprio silêncio. Com o tempo, essa relação dopaminérgica com o mundo gera um efeito colateral sutil, mas devastador, a paralisia. A capacidade de ação é substituída pela compulsão de observação. Você deixa de viver e começa a assistir. Assiste a viagens, assiste a casamentos, assiste a conquistas, superações, quedas e renascimentos. Tudo ali, rolando na sua mão, como um cardápio de vidas que não são suas. E aos poucos, o cérebro aprende que viver é consumir, que basta sentir através do outro, sofrer com o outro, vibrar pelo outro. E você some.
Sua própria vida vira um fundo desfocado diante do palco dos outros. Mas o que isso tudo revela sobre a alma humana? Por que construímos essa persona dopaminérgica? O que estamos tentando esconder ou recuperar? Para responder isso, não basta olhar para o cérebro, é preciso olhar para o inconsciente. E é por isso que agora convidamos Jung para entrar na conversa. Vamos falar de persona, sombra, projeção e individuação. Vamos descobrir por que nos tornamos tão dependentes da aprovação digital e o que podemos fazer para reencontrar o que foi perdido em nós. Para Jung, a persona é a máscara que usamos para interagir com o mundo. Ela é necessária, ajuda a adaptar-se aos papéis sociais, às exigências da vida em grupo. Mas, quando confundimos a máscara com quem realmente somos, ela se torna um cárcere psicológico. Nas redes sociais, essa confusão é quase inevitável. Ali, nossa persona não apenas existe, ela é alimentada o tempo todo. Ganha elogios, seguidores, engajamento, recompensas. Você é engraçado, você é inspirador, você é interessante, você é, mas... E se por dentro você não for nada disso naquele dia? E se o que você sente é cansaço, raiva, confusão ou tristeza? Você não pode mostrar, porque ali a persona já foi vendida, já tem público, já tem roteiro, já tem uma estética definida. E você se apaga. A sombra, para Jung, é tudo aquilo que reprimimos em nós. Nossos impulsos, nossas vergonhas, nossos desejos ocultos, nossa humanidade crua. Nas redes sociais, a sombra é o que não pode ser postado. É o fracasso não fotografado, a crise que ninguém compartilhou, a solidão no quarto iluminado pela luz azul do celular. Quanto mais perfeita a persona digital, mais espessa se torna a sombra. E ela não desaparece, ela apenas muda de forma. Retorna em ansiedade, em vazio, em inveja disfarçada de admiração, em comentários passivo-agressivos, em comparações silenciosas que te consomem por dentro. A sombra é aquilo que grita dentro de você enquanto seu avatar sorri. Jung dizia que ao nos relacionarmos, projetamos no outro o que ainda não reconhecemos em nós. E nas redes, essa projeção é massiva e acelerada. Você vê alguém bem-sucedido e sente inveja, mas não percebe que está projetando ali a sua sensação de fracasso não digerida. Você vê alguém feliz e sente raiva, mas no fundo o que grita é sua própria tristeza não acolhida. As redes se tornam então um grande palco de projeções inconscientes. E o problema é que tudo parece real, mas é tudo reflexo. Você não inveja o outro, você inveja o que ele representa em relação à parte de você que está adormecida. O self, para Jung, é o centro da psique, é a totalidade que integra persona e sombra, consciente e inconsciente. Mas nas redes não há espaço para a totalidade, só há espaço para o eu que funciona, o eu que rende, o eu que agrada. E o self é silenciado, porque ele não é vendável, ele não é filtrável, ele não é algoritmo friendly. Você se torna então um recorte de si mesmo, vive em função de um pedaço, enquanto o resto da sua alma apodrece no silêncio. Jung propunha um caminho de cura, o processo de individuação, ser inteiro, reconhecer o que está na sombra, desfazer a identificação com a persona, ouvir o self. Mas como fazer isso em um mundo onde tudo grita para você manter a performance? Talvez o primeiro passo seja o mais difícil, desligar-se do reflexo, parar de viver para o olhar do outro, encarar o que ficou encoberto pelo avatar, voltar para dentro. Porque a individuação exige solidão e as redes sociais foram feitas para evitar esse encontro. Mas se Jung nos mostrou o simbolismo psicológico por trás da nossa fragmentação digital, a pergunta agora é: o que tudo isso tem feito com a nossa vida concreta? Quais são os efeitos existenciais de viver em um feed? O que acontece com o tempo, com a presença, com a alma, quando se passa anos encenando para ninguém? É isso que vamos ver agora. Vamos falar da paralisia emocional, da vida em suspensão, da identidade dissolvida e da saudade de um eu que talvez nunca tenha sido vivido. Porque ao invés de encarar o vazio, nós o anestesiamos, nos distraímos com conteúdo, nos entorpecemos com dopamina, nos preenchemos com performance. Mas o vazio continua ali, como um eco que volta cada vez mais alto, cada vez mais fundo, cada vez mais difícil de ignorar.
Martin Heidegger falava do ser no mundo como uma forma autêntica de existir. Uma presença que nasce da escuta, da atenção, da entrega ao momento. Mas o mundo digital opera no tempo da performance. É o tempo do mostrar-se, não do ser. O ser que escuta é lento. O ser que performa é acelerado. E nesse descompasso, perdemos o contato com algo essencial, a presença. Estar de verdade, com os outros, com a vida, consigo. Viver fora do espetáculo virou ato político. Desacelerar virou revolução. Desconectar virou espiritualidade. Ficar em silêncio hoje é o maior grito de resistência. Porque o silêncio não engaja, não dá likes, não é algoritmo. Mas é ali, no silêncio, que o eu real começa a se revelar. A filosofia nos mostrou que o vazio é inevitável, que o desejo de fusão é antigo, que o espetáculo é sedutor, mas também aprisiona. Mas e se, em vez de fugir do vazio, a gente aprendesse a habitá-lo? E se, em vez de performar, a gente ousasse existir? Talvez esteja aí o caminho. Não um caminho para fora, mas para dentro. E é isso que vamos fazer agora. Vamos reunir todas as peças: a psicanálise, a neurociência, Jung, o impacto existencial, a filosofia, para construir uma síntese transformadora. Uma visão do que realmente está por trás das redes e do que pode emergir quando o reflexo se desfaz. Depois de tudo o que vimos, a psicanálise, a neurociência, Jung, o impacto existencial e a filosofia, uma coisa fica clara: não estamos doentes de tecnologia, estamos doentes de nós mesmos. As redes sociais não criaram nossas feridas, elas apenas amplificaram o que já estava ali. A carência por aprovação, o medo de ser rejeitado, a fuga do silêncio, o pavor da solidão. Essas feridas já existiam. A diferença é que agora temos um palco que alimenta essas dores como um vício doce. E quanto mais nos entregamos ao reflexo, mais nos afastamos do real. As redes prometem conexão, mas nos deixam isolados dentro de nós. Prometem visibilidade, mas nos tornam invisíveis para quem somos de verdade. Prometem liberdade, mas nos oferecem apenas novos tipos de prisão, com Wi-Fi e likes. E é nesse paradoxo que moramos, com uma parte de nós gritando por liberdade e a outra agarrada ao personagem. A maior consequência do uso inconsciente das redes sociais é essa: você perde o fio que te conecta a si mesmo. Perde o gosto pela presença, pelo tédio criativo, pela conversa sem câmera, pelo silêncio que revela. Você não sabe mais o que gosta, só sabe o que engaja. Não sabe mais o que sente, só sabe o que deve postar. O eu real vai sumindo, não com um estrondo, mas com um scroll. Mas há um caminho. Ele é lento, silencioso, invisível para os algoritmos. Ele começa assim: desligar o celular e sentir o desconforto. Ficar entediado e não fugir disso. Ouvir o próprio pensamento, sem pular para o próximo vídeo. Começa ao desaprender a performar e reaprender a estar. Estar consigo, com os outros, com a vida real, imperfeita, não editável, profundamente viva. A transformação não vem quando você se desconecta das redes. Ela vem quando você se reconecta consigo. Quando você não precisa mais mostrar porque está vivendo. Quando você não precisa mais provar porque está sentindo. Quando você não precisa mais agradar porque está inteiro. A presença é a nova revolução, e ela começa no lugar onde ninguém está olhando. Vamos agora encerrar esta jornada com um convite simples, mas profundo. E se você se escolhesse fora do palco? Você passou tanto tempo tentando aparecer que talvez tenha esquecido como é estar. Tão acostumado a mostrar que não lembra mais como é sentir. Tão dependente do reflexo que não sabe mais como se enxergar com os próprios olhos. Mas há uma beleza em se perder, porque quem se perde pode se reencontrar. E talvez agora, ao fim deste episódio, você esteja sentindo um tipo diferente de silêncio. Não é desconforto, é um espaço, um intervalo entre o que você era e o que está pronto para descobrir em si.
Você não precisa se apagar das redes, mas precisa voltar a existir fora delas. Precisa sair do feed e tocar a terra, sair do story e escrever sua história, sair da tela e colocar os pés no chão da própria vida. Se esse episódio falou com você, se em algum lugar aí dentro uma parte sua gritou "sou eu", então escreva nos comentários: "Eu escolho me reconectar comigo". Essa frase é simbólica, é um código, é uma lembrança que você vai deixar para o seu eu do futuro, aquele que daqui a algumas semanas pode querer voltar ao personagem. Repita: "Eu escolho me reconectar comigo". Curta este vídeo, compartilhe com quem também vive para ser visto, mas não se sente enxergado por ninguém, nem por si. E inscreva-se no canal Padrão Oculto. Aqui a gente não oferece respostas prontas, a gente abre portas para perguntas que você talvez tenha evitado por tempo demais. Você não precisa mais ser perfeito, você só precisa ser presente, inteiro, real. E talvez, só talvez, isso já seja mais do que o suficiente.